Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estudantes do Colégio Municipal, né? Os nonos anos aí, C, E, I e J. São as turmas que eu dou aula de Geografia. Vamos continuar os estudos dentro do continente asiático, né? Que é aí os estudos do terceiro bimestre. E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre o Japão, certo? Esse país é milenar, né? Uma cultura milenar, muito famoso, muito conhecido. Hoje é um dos principais países do mundo, economicamente falando, tecnologicamente falando também. E a gente vai aprender um pouquinho sobre o Japão. Não dá para aprender tudo, como eu sempre falo para vocês, são muitas informações, então eu procuro trazer as principais, né? O que é mais importante da gente nesse momento do nono ano, né? Com certeza, mais para frente aí nos estudos de vocês, vocês vão ver novamente o Japão, estudar a Ásia novamente. Mas aí eu acho que para o nono ano eu procurei sintetizar aqui as informações mais importantes para vocês ficarem sabendo, ok? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Japão, a aula, e no final vai ter atividadezinha, como sempre. Ok, pessoal? Trouxe essa bela paisagem, né, para iniciar aí o Japão. Um país com belas paisagens, uma arquitetura totalmente diferente da nossa, né? Uma arquitetura oriental. Nós estamos no Ocidente, eles estão no Oriente. Então a cultura é totalmente diversificada em todos os aspectos. Primeiro, pessoal, a localização, né? Então aí nesse quadradinho vermelho vocês estão vendo a localização do Japão, que na verdade é um conjunto de ilhas, né? O Japão em si ele não é um território só, como o Brasil, por exemplo, que tem apenas uma ilha, Fernando de Noronha, né? Mais distante assim. O Japão ele é formado por muitas ilhas, algumas ilhas de tamanho maior e outras de tamanho bem pequenas, né? Então é isso. O território do Japão, né? Vocês estão vendo aí na foto, ele é basicamente uma ilha. É pequeno, né? Tem muitos estados brasileiros que são maiores do que todo o país do Japão, mas mesmo assim ele tem muita gente, muita população, e mesmo assim ele é destaque no mundo, né? Mesmo sendo pequeno, mas não impede o desenvolvimento do Japão. E aí, só para vocês terem essa noção, não dá para a gente ver aí nesse globo o Brasil, né? Porque a gente sempre fala que o Japão é do outro lado do mundo, do Brasil, né? Então, exatamente, aí o Brasil está do outro lado do globo e aí o foco está sendo dado no continente asiático, mais especificamente no quadrado vermelho, no Japão. Ok, gente? Aí mais à frente a gente vai ter mais informações. É um país marítimo, né? Ele é banhado de todos os lados pelos oceanos. Então vocês podem ver aqui, né, em laranja, o Japão, né? Toda essa parte laranja aqui. Todas essas ilhas, como eu estou falando para vocês, ó, para vocês verem por que ele é falado que ele é ilhas. Porque, por exemplo, aqui é uma ilha, ó, aqui tem uma divisão. Aqui já tem outra divisão. Aqui já é outra. Então, o território do país ele é todo fragmentado, né? Ele não é um território contínuo, como o Brasil, como eu acabei de falar para vocês. Ele é todo dividido. Isso se deve muito, que a gente também vai ver mais à frente, a ele estar próximo de uma zona de impacto entre placas tectônicas. Por baixo do território japonês tem duas placas tectônicas em choque. Isso causa terremotos, causa tsunamis, de vez em quando a gente vê as notícias, né, de terremotos e tsunamis no Japão. E fragmenta, né? Porque o que faz o continente em cima da Terra ele se separando? É justamente esse choque, essa separação, esses atritos entre as placas tectônicas. Então, como o Japão ele está numa área que calma aí, travou, pessoal. Tectonicamente falando, ela é muito ativa, né? As movimentações das placas tectônicas elas estão muito ativas, então ele acaba se fragmentando. Por isso que ele tem várias ilhas, né? No Brasil não, o Brasil está no meio de uma placa tectônica inteira e não tem atritos, né? É longe do Brasil os atritos da placa, então por isso que o Brasil é maior, não tem fragmentações, certo? E aí dá para a gente ver algumas cidades como Tóquio, que é a capital do Japão. Eu já falei um pouquinho para vocês na última aula sobre Tóquio. É uma das principais cidades do mundo e uma das principais cidades da Ásia, né, do continente asiático. E aí outras cidades importantes, Yokohama, Nagoya, Kyoto, né, Osaka, Hiroshima. Eu não sei se vocês já estudaram, mas foi lá que caiu os Estados Unidos no período do final da Segunda Guerra Mundial, lançou as bombas atômicas, né, que destruiu bastante aí o Japão no geral, né? Então foi na cidade de Hiroshima.
Se vocês não estudaram ainda isso, história, provavelmente será estudado agora no nono ano. Deve estar dentro dos conteúdos aí que serão estudados. E se já foi, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Da bomba atômica, o fim da Segunda Guerra Mundial e tal. Então, mais especificamente agora, falando do relevo, pessoal, mesmo sendo pequeno, vejam só, como não existe desculpa para um país ele não ser bem desenvolvido, não ser bem educado. O Japão, além de ser pequeno, né, em território, além de ser ilhas, né, um país concreto, é um país todo dividido, fragmentado, grande parte do seu território central é composto de altas montanhas, que dificulta acesso às pessoas morarem nesses lugares, né? Não sei se dá para vocês perceberem, mas dentro dessas partes aqui do Japão, né, nessas partes mais brancas, aqui dentro, vocês percebam que é como se fossem os lugares mais altos. Então, no centro do Japão, é uma região muito montanhosa, o que dificulta tanto o trabalho de agricultura, de pecuária, como dificulta o acesso da própria população para morar lá. Então, a maioria das pessoas, elas estão concentradas nos litorais, né? Então, ó, as pessoas, elas vivem mais nessas partes. Aqui. Como ele é todo envolto por oceanos, as pessoas estão mais nas partes litorâneas. Assim como no Brasil. Eu não sei, já comentei com vocês, as capitais brasileiras quase que todas estão no litoral. Porque o Brasil foi colonizado pelo litoral, né? E o seu interior ele tem menos gente. A maior densidade populacional está no litoral. No Japão, a maioria das pessoas está no litoral porque é difícil também o centro do país por conta das cadeias montanhosas. Então, onde se desenvolve praticamente quase todas as atividades humanas e econômicas no Japão é no litoral do país. Certo, gente? Devido a esses choques das placas tectônicas, né? O que gera as montanhas também é esse fato do país ter embaixo dele as placas tectônicas em atrito, é o que também faz a geração de grandes cadeias de montanhas, né? E acaba deixando o relevo muito acidentado. Não são áreas planas, fáceis das pessoas viver. Ok, pessoal? Muitos vulcões também, né? A questão da movimentação das placas tectônicas também faz com que lá tenha muitos vulcões. Então, vejam, teria tudo para, teoricamente, dar errado. O governante dizer, olha, aqui não dá para a gente desenvolver, é um país pobre, o território é pequeno, é todo fragmentado, é cheio de vulcão, tem terremoto, tem tsunami, o relevo é ruim. Mas vejam que eu vou trazer mais à frente para vocês o quanto que o Japão é importante para o mundo. Em relação à população, pessoal, como eu falei, ela está muito centrada nos litorais, né? Exatamente por conta da dificuldade delas adentrarem ao interior. É uma população que não é muito misturada, miscigenada, como eu já expliquei para vocês na outra aula. Por que que o povo asiático ele tem a fisionomia tão parecida com os outros? Porque não houve uma mistura de raças e de etnias como houve no Brasil, nas Américas, né? No Japão, o pessoal não se misturou tanto e aí, consequentemente, as pessoas são mais parecidas, né? Fisicamente, quase todas elas são mais parecidas. E aí, pessoal, eu trouxe essa ponte para trazer um exemplo para vocês do desenvolvimento. Eu falei para vocês que o território japonês ele é todo fragmentado, né, em ilhas. Essa ponte, Akashi Kaikyu, né, o nome dessa ponte, é uma ponte gigante. Ela tem mais de 3 quilômetros de extensão, que liga uma parte da ilha do Japão à outra. Tem várias pontes dessas pelo país. Para construir uma ponte dessa, gente, tem que ser uma engenharia extremamente avançada, um estudo muito bom. Imagine você colocar uma ponte no meio do oceano, numa parte que está dividindo as duas ilhas, e você conseguir construir essa ponte com 6 faixas para passar carro, para passar pessoas, né? Imensa, mais de 3 quilômetros. Para vocês terem ideia, quem é de Águas Belas, aquela alameda da cidade, que é a nossa entrada, do comecinho, lá da entrada da cidade, até a chegada ali na Santa, mais ou menos, só dá 1 quilômetro e pouco. É 1,2 km por aí. Imagina um ponto de 3 quilômetros, 3 quilômetros e pouco, é 3 vezes mais do que aquela alameda. Imaginem, dentro do oceano. E os japoneses são e foram e são capazes de construir essas pontes. Por quê, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ficou praticamente destruído, né, os Estados Unidos, junto com o Plano Marshall, acho que até já tratei isso com vocês, ele ajudou
os Estados Unidos, o Japão a se reerguer, né? Financiou, deu dinheiro, porque ele tinha medo da Rússia, né? Estava no período da Guerra Fria, da União Soviética chegar e ajudar, e o Japão se tornar um país socialista, comunista, que seria mais um inimigo dos Estados Unidos. Então, mesmo eles tendo sido inimigos na guerra, mas depois que a guerra acabou, né, que o Japão se rendeu porque perdeu, os Estados Unidos ofereceu a mão para ajudar eles a se reconstruírem, né, e não deixar a União Soviética entrar para tornar o Japão um país socialista. Então, os Estados Unidos ajuda, dá o dinheiro, financia, né, empresta lá para depois devolver, não sei, e faz com que o país continue sendo capitalista e se reconstrua. E aí está o X da questão, pessoal. O Japão, a partir disso, ele investiu muito em tecnologia e educação, certo? A nação japonesa, o país, a população, são dos que têm a educação mais avançada do mundo. Tanto o investimento em tecnologia, em ciências, como na educação. E foi isso que reconstruiu o Japão. Hoje, o Japão é um dos principais países do mundo economicamente, tecnologicamente, estou me enrolando nas palavras. Na tecnologia, né, ele é um dos principais países. Na educação, é uma educação referência no mundo inteiro. Né? E o Japão é conhecido por produzir inovações, ou seja, tudo de invenções novas, de coisas de tecnologia, de coisas novas que vão ajudar o ser humano. Grande parte desse braço tecnológico vem do Japão. O que é que eu quero chegar com isso, pessoal? Não existe desculpa de território pequeno, que tem terremoto, que tem tsunami. Quando se investe em educação, quando se investe na estrutura, quando se investe em tecnologia, quando se investe na ciência, no estudo, o país vai para frente. Né? É isso que todos os governantes do mundo eles deveriam pensar, investir na educação, investir na ciência, na tecnologia, porque esse é o futuro. Essa ponte que eles construíram de mais de 3 quilômetros, ela é resistente a ventos de mais de 200 e poucos quilômetros por hora, ela resiste a terremotos até 8, alguma coisa graus Richter, né, que é a escala do terremoto, uma das mais altas que tem. Então, tudo isso é porque eles investiram na educação das pessoas, investiram na tecnologia. Então, o Japão é um exemplo para o mundo inteiro hoje, nessa questão. E aí, pessoal, para vocês verem, quando a gente trabalhava sobre globalização no segundo bimestre, eu dizia a vocês que existem as empresas multinacionais, que elas têm sua base, né, no seu país, elas se espalham pelo mundo inteiro para que elas possam ter mais lucros, instalam suas montadoras, né, geram os empregos nos países, mas o lucro principal das suas atividades empresariais volta para o seu país de origem, né, porque é a empresa multinacional que expandiu sua marca. O Japão ele tem muitas empresas espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, a Toyota, eu não sei se vocês sabem, né, aquela marca que fabrica Hilux, que aqui em Águas Belas, principalmente, o pessoal que tem mais um dinheirinho gosta muito do carro Hilux, vocês veem muito passando aí, Corolla, né? São carros dessa marca Toyota, e a Toyota é uma marca japonesa. Uma das referências em tecnologia de fazer os melhores carros, de fazer carros que não são de estar quebrando, de não dar muita manutenção, e com tecnologia avançada. Toyota, empresa japonesa. Nissan, empresa japonesa de carros também. Existem alguns carros aqui na nossa cidade, Nissan. Não é tão popular como a Toyota, mas existe. Honda, Moto Honda. Moto Honda é referência no Brasil inteiro e talvez no mundo, né? É uma das principais marcas de moto do mundo inteiro, a Honda. Hoje, quase todas as motos que as pessoas compram, a Pop, a CG, a Fan, a Bros, é da Honda. Existe montadora no Brasil, da Honda existe, mas os lucros principais da empresa eles vão para o Japão, que é onde é a sede da Honda. Vejam que o Japão ele se iguala aos Estados Unidos, aos grandes países também europeus, na produção de tecnologia e na expansão das suas empresas, né? Das suas empresas irem para outros lugares do mundo e produzir também, levar sua tecnologia para todos os lugares do mundo. Hitachi é outra empresa japonesa e Honda carro, né? Não sei se vocês já viram, mas existe a marca Honda de carro e a marca Honda de moto. Elas pertencem aos mesmos donos, né? Às mesmas empresas, só que têm símbolos diferentes. Uma produz motocicletas, né? É focada na questão das motocicletas e a outra produz focada na questão dos carros, certo? Mas todas são Honda e partem da mesma origem, que é o Japão. Ok, gente? Outra coisa, no Japão, a agricultura, como eu falei para vocês, os terrenos são difíceis de plantar, tem muitas montanhas. A pouca área que existe no litoral está aglomerado quase todas as pessoas que moram. Mas mesmo com esse pouco espaço de terra, com pequenas propriedades, o que é que eles fazem? Eles vão se reclamar, como eu disse a vocês, porque não tem espaço? Não. Eles vão produzir tecnologias
para conseguir fazer esse pequeno espaço de terra produzir muito. E aí veja, uma máquina, né? Aí dentro da agricultura japonesa, se não me engano, essa é a plantação de arroz, que lá o arroz é muito comum e é plantado em planícies alagadas, né? Vocês veem aí que está alagado. Então veja, eles desenvolvem um maquinário específico para que aqueles agricultores, imagine se os agricultores da nossa cidade ou da nossa região do Nordeste que são tão sofridos, que na maioria das vezes só tem a enxada para trabalhar, não tem um incentivo, né? Imagine se eles tivessem um apoio de tecnologias para conseguir desenvolver o seu terreno. Quanto eles não iam produzir, quanto eles não iam melhorar suas vidas, quanto eles não iam expandir seus negócios, né? Então vejam que é tudo um ponto de vista diferente. O governo pensa diferente, né? Ele age, ele produz tecnologia para aproveitar o pouco espaço que ele tem na terra para produzir muito. Aí com maquinário, com adubos, né? Feitos no laboratório para poder potencializar a produção da terra, para a terra produzir 4 vezes no ano, coisa que às vezes, se não tivesse esse preparo, ela só produziria uma. Então, o Japão, em tecnologia, gente, ele é referência hoje no mundo, certo? Existem outros países que produzem tecnologias, com certeza, existem muitos outros. Mas o Japão é uma das principais referências quando se fala em criação e uso de tecnologias. Para tudo, certo, pessoal? E aí, vejam, se o Japão, por um lado, a agricultura é um pouco deficiente porque não tem tanto espaço, né? Eles produzem, mas mesmo assim não dá conta de alimentar todo mundo no país, porque por mais que eles produzam bem, com pouco espaço, mas tem muita gente, o país é pequeno, né? Então eles precisam também importar, eles precisam também comprar de fora de outros países. Eles não dão conta de produzir toda a alimentação agropecuária só do seu país. Em contrapartida, eles são dos maiores países envolvidos na pesca mundial. E aí por quê? Lá no começo do vídeo eu mostro a vocês, no slide, que o Japão ele é todo circuncidado de oceanos, né? Ele é no meio, ele está no meio e em volta dele ele é todo cercado de mar. Então, o Japão, que, como eu falei para vocês, ele tem inteligência acima, ele explora muito o mercado da pesca, né? Porque no mar a gente sabe que tem muitos peixes. E aí, por que não explorar essa área? E o Japão, ele, se eu não me engano, é a quinta potência do mundo em pesca, em quantidade de pescados. Né? Aí vocês têm uma imagem, né, da pesca no Japão. E aí a gente consegue entender, pessoal, a cultura alimentícia, né? Aí do lado você tem o sushi, o sashimi, aquelas comidas japonesas que não sei se todos vocês já comeram, né? Que é o peixe cru. Muita gente acha estranho, tem gente que até gosta, né? Quando vai para fora tem gente que não gosta. Mas aí vem na nossa cabeça, por que que lá tem essa cultura tão forte do peixe, do arroz? E aí a gente lembra, porque são coisas comuns produzidas por eles. Tanto a pesca, que é muito forte, como o arroz, né? É um dos principais produtos agrícolas plantados no Japão. E aí a gente vê que o povo ele se apropria do que ele tem de maior e torna-se uma cultura. Então, a base de proteínas que os japoneses se alimentam, a grande parte é peixe. Nós aqui não. Nós, na nossa base proteica, está mais a carne de boi, o frango, né? Porque nós produzimos bem mais do que os Estados Unidos, a carne de boi e o frango. Já a pesca nossa não chega perto da produção do Japão na pesca. Então o peixe não é tão popular assim. Nós comemos peixe, sim, mas não nas quantidades que os japoneses comem. Eles comem muito mais, de diversas formas. Cru, assado, cozido, de todas as formas, certo? E aí, quando a gente faz uma ligação cultural, por que que no Nordeste a gente tem uma cultura tão popular de cuscuz? Porque o cuscuz vem do milho. E o milho, ele é um vegetal que, desde muitos anos atrás no Nordeste, ele sempre foi plantado. Não só para ser exportação. Quem planta milho para exportação, geralmente são as grandes empresas. Mas nas próprias agriculturas familiares, das pequenas propriedades, sempre foi plantado o feijão e o milho para alimentação própria, né? E a própria palha do milho faz silo, que alimenta o gado. Então, várias comidas de milho que as pessoas no Nordeste gostam tanto, inclusive cuscuz, elas fazem parte da nossa cultura. O milho é um vegetal que faz parte da nossa cultura. E aí dele varia vários tipos de alimentações. Então vejam, para nós o milho é muito mais popular do que lá nos Estados Unidos, ou aliás, no Japão. No Japão não é tão forte essa cultura do milho porque eles não têm essa produção como no Brasil tem. Então veja, a cultura alimentícia, ela está muito ligada também ao que o país produz. E aí dá para a gente entender um pouquinho melhor porque que os japoneses gostam tanto do sushi, do sashimi, porque eles são dos maiores produtores, né, de peixe. Ok, pessoal?
E é a tecnologia, né, gente? Como eu falei para vocês, eles são um dos países que mais investe no mundo em tecnologia. Quando se fala em inovações tecnológicas, em invenções, né, futurísticas, podem ter certeza que o Japão ele sempre está entre os países que estão produzindo, né? Aqui vocês veem um exemplo de um carro que a mulher tá lendo, né? Que interessante, a mulher está lendo um livro e o carro está indo sozinho para o destino que ela quer. Ela digita lá onde ela quer ir, o carro traça o caminho e vai embora. Então, essas primeiras invenções, esses primeiros testes sempre são no Japão, né? O carro que não precisa que alguém conduza, ele mesmo vai. Ao lado vocês têm as fotos de alguns robôs, né? Inclusive eles também fazem teste lá com robôs, empregados domésticos, né? Eles programam o robô para fazer as atividades domésticas em casa. E assim, tudo no alto nível, né? Tudo extremamente parecido até com o ser humano, né? A parte externa. Internamente não, que os órgãos tá, não faz, mas externamente mesmo eles conseguem fazer muito parecido. E é isso. Ele hoje é exportador de tecnologia, gente. O que ele tem de dificuldade em um território pequeno, que é um território pequeno do Japão, né? E acaba limitando ele em matéria-prima, né? Porque ele não tem petróleo no próprio território, ele tem poucos minerais, né? Os minerais não são retirados da terra. Então, os países que têm mais terra, mais extensão territorial, ele tem mais vantagem em minerais. O Brasil tem vantagens, a Rússia, que é o maior país em território. O Japão, ele é pequeno, ele não consegue retirar a matéria-prima que ele precisa toda do seu território. Ele tem que importar muito. Mas ao mesmo tempo que ele importa a matéria-prima, ele exporta a tecnologia. Porque os outros países, o Brasil mesmo não chega próximo da produção tecnológica que o Japão produz. Então, muita tecnologia o Brasil precisa comprar, né, importar do Japão. E aí o Japão ganha muito dinheiro com isso, né? Porque ele importa a matéria-prima barata e vende a tecnologia, né? Exportador de tecnologia, cara. Tecnologia é exportado cara, né? Existe todo o trabalho para se produzir a tecnologia. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Foi um pequeno resumo do Japão. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, alguma informação que vocês ainda não sabiam. Caso fique qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, né? Pelo WhatsApp. Meu número está lá nos grupos dos alunos. Vocês fiquem à vontade a hora que vocês quiserem tirar qualquer dúvida. Ok? E a atividade vai estar lá no Google Sala de Aula, com apenas 3 questões baseadas nisso que a gente falou agora. São elas: cite algumas empresas multinacionais japonesas. Eu cito algumas durante o vídeo. Como o Japão se recuperou após a Segunda Guerra Mundial, eu também expliquei, né? E por que o peixe e arroz são bastante fortes na culinária japonesa, eu também expliquei isso. Ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.